I can be the answer. I'm ready to dance when the vamp up. Then when I hit that dip, get your camera. You can see even that bitch shit's the pamper. In the DM, that young sister beacon. The bitch who wants to compete and I can freak fit that pump with the peep. And you know what your bitch become when her weave in. I just wanna sip that punch with your peeps and sit in that lunch if you're treating. Kick it with your bitch who come from Parisian. She know where to get mine from in the season. Now she wanna lick my plum in the evening and flip that tongue to deepen. I guess that can't get any in. 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 Podemos? Bom, a Rede Minas, rede de TV cultural e educativa, foi criada em 1984 e o programa Agenda foi um dos primeiros programas da Rede Minas. E surgiu com esse enfoque mesmo, na época era um diferencial, ser a agenda cultural aqui de Belo Horizonte. E o programa é quase que um jornal mesmo, só que um jornal cultural. Só com matérias voltadas para o jornalismo cultural. Atualmente o programa tem 20 minutos, ele vai ao ar de 7h40 às 8 horas da noite, com reprise 1h da manhã. E o programa de segunda a sábado, sempre nesse horário. E são 5 matérias por dia no programa. O primeiro começa com uma nota coberta, que a gente chama de agendão, que dá dicas culturais de coisas que a gente não fez matéria, de assuntos que não foram feitos, que não foi feito matéria. Depois tem, no primeiro bloco tem mais 2 matérias e no segundo bloco outras 2 matérias, ao todo 5 matérias. E a gente sempre tenta equilibrar uma matéria de música, uma de teatro, uma de cinema, uma de literatura. E a agenda engloba todas as artes, mais focada na cultura de Belo Horizonte, mas a gente consegue pegar um pouquinho região metropolitana, alguns festivais que acontecem no interior. Tem um quadro fixo, que é o quadro cinematógrafo, que passa na terça-feira. O outro quadro fixo, que é de lançamentos literários, Na Estante, que vai ao ar na quinta-feira. Antes o programa era ao vivo, mas a gente grava, atualmente ele é gravado um pouquinho antes, para ser exibido às 7h40. A gente grava por volta de 6h30, 6 horas, para dar tempo das matérias serem editadas. Os editores acabam de editar a matéria e a gente já grava o programa como se fosse ao vivo mesmo. Televisão é muito de equipe, né? Eu acho que a palavra-chave de televisão é equipe, então tudo tem que funcionar muito direitinho. Então o programa tem a diretora e a apresentadora, que é a Fernanda, eu sou coordenadora de pauta, nós temos os produtores, repórter, cinegrafista e os editores. Uma equipe da manhã, uma equipe da tarde. E aí os produtores fazem essas marcações, 2 matérias de manhã, uma 9h30 e uma 11h30, e 2 matérias à tarde, uma 2h30 e uma 4h30. Então são 4 matérias realizadas por dia, e essas matérias geralmente vão ao ar no dia seguinte, ou depende se a matéria é fria ou se a matéria é uma matéria especial. E aí nós temos 2 equipes, assim, uma equipe que trabalha de manhã e outra, por exemplo, trabalha na parte da tarde. Chego por volta de 1h30, vejo todos os jornais culturais, vejo os jornais, as pautas, vejo o e-mail do Agenda, que a gente recebe muito release, muita informação. Toda segunda-feira a gente faz uma reunião de pauta dos assuntos interessantes da semana. E aí, depois dessa reunião de pauta, a gente distribui as pautas para cada produtor. A gente sugere, cada um sugere também, essa pauta tem a cara do Agenda, viu alguma coisa na rua, viu uma arte urbana, um grafiteiro legal, viu uma exposição, ficou sabendo de um show, de um artista legal que vem, a gente discute isso na reunião de pauta da segunda-feira, distribui as pautas, cada produtor fica com uma pauta, eles fazem a pauta para o repórter sai para a rua, faz a matéria, volta, fecha o roteiro e passa para o editor que edita a matéria, a gente revisa. Eu e a Fernanda, a gente revisa junto com o editor o produto final. Tem essa pesquisa de imagem que é muito grande, muita matéria da Agenda usa muito imagem de arquivo, e o arquivo da Agenda é super precioso, um programa quase 30 anos, né, 28, 27 anos, então tem muito arquivo, a gente cobriu quase todos os espetáculos de Belo Horizonte, então a gente usa muito arquivo, esse arquivo é precioso, tem imagens que a gente pesquisa da internet também hoje em dia, que é um recurso interessante pra gente também. E aí é mais ou menos isso. A gente percebe que é bem a galera que gosta de cultura mesmo, assim, produtor cultural, artista, músico, porque, ou pessoas em geral que interessam em cultura mesmo, porque o programa é uma agenda cultural, eles agendam, o programa agenda mesmo as pessoas, o que vai ter na cidade, o que vai rolar em Belo Horizonte. Então é a galera que gosta desse assunto, é bem diverso, assim, a gente não consegue, a Rede Minas não tem ibope pra gente poder, nenhuma pesquisa
pesquisa específica para a gente saber o perfil. O retorno veio muito por e-mail da agenda, @rediminas.mg.gov.br, Facebook, agora a gente tem a fanpage da agenda. Foi um canal interessante de bate-papo com o telespectador. Twitter também. O programa Agenda, ele é um jornalismo cultural, tem a prática de jornalismo diário, prática de um jornal, a gente liga, apura, checa a informação, faz a pauta para o repórter, tem a questão do fato, tem um teatro ali, tem um espetáculo, então vamos lá cobrir, tem a cobertura do evento. Então é um programa jornalístico com todas as ferramentas que o jornalismo oferece, só que é jornalismo cultural. E o Agenda, o roteiro, o script, é como se fosse um jornal mesmo, um jornal diário, nota-pé, cabeça, matéria, off. Então é um formato de jornalismo mesmo, formato jornalístico. É interessante que é um programa muito respeitado, assim, foi o primeiro programa de agenda cultural criado em Minas Gerais, sabe, em Belo Horizonte. E tem uma história muito interessante, as pessoas vão estrear o espetáculo, já ligam pra gente, é uma relação muito bacana, é um contato muito legal que a gente tem com a classe artística, e da gente com eles, o público também, então eu acho que é uma história bacana do Agenda, assim. What you got to when I ain't there? Do it when I premiere. Just the end of your life there. The ship in mind. What you got to when I ain't there? Do it when I premiere. Just the end of your life there. The ship in mind. Bitch, I'm in the 212 with the fifth cock niggas. The 212. Fuck your gun you. When your goon sprayed up, bet this bitch won't get a bet you won't do much. See, even if you do want to bust, you bitch, you get your cut and touch your crew up too. Pop, you playing with your butter like a boo, won't you cock the gun too? Where you do eat coon, hun? I'm fucking with your cutie Q. What's your dick like, homie? What are you into? What's the run, dude? Where do you wake up? Tell you bitch keep hating, I'm a new one too, huh? See, I remember you when you were the young new face, but you do like to slumber, don't you? Now you boo up too, hun. I'ma ruin you, cunt.